Domingo, 29 de junho de 2025. Santos Pedro e Paulo Apóstolos, solenidade. 13ª semana do Tempo Comum. Evangelho da Vigília. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 ao 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos seus discípulos, e depois de comer com eles perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho do dia. Evangelho de Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, celebramos com grande alegria a solenidade dos Santos Pedro e Paulo, 2 pilares da Igreja, cujas vidas e testemunhos são faróis de fé e coragem para todos nós. O Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre a missão confiada por Cristo a esses 2 apóstolos, e como sua fidelidade ao chamado do Senhor nos ensina o verdadeiro significado de ser discípulo. No Evangelho da Vigília, João capítulo 21, versículos 15 ao 19, vemos o momento em que Jesus, após sua ressurreição, pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Em cada uma dessas perguntas, Pedro afirma seu amor, e Jesus lhe confia a missão de apacentar suas ovelhas. Este diálogo não é apenas uma reconciliação entre Jesus e Pedro, após a negação de Pedro, mas também um forte chamado ao discipulado. Cada vez que Pedro responde afirmativamente, Jesus o encarrega de uma responsabilidade: cuidar do rebanho de Cristo. Ele se torna o líder da igreja, aquele que deve apacentar as ovelhas e guiar o povo de Deus com amor e fidelidade. Este gesto de Jesus é um lembrete de que o amor a Cristo exige um compromisso ativo e concreto com o outro. Quando respondemos ao chamado de Cristo, não estamos apenas dizendo palavras, mas assumindo responsabilidades no serviço à igreja e aos nossos irmãos e irmãs. O amor que Jesus pede é um amor que se traduz em ação, em cuidado, em serviço e em obediência à vontade de Deus. Já o Evangelho de Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 19, sobre a missa do dia, nos traz o momento em que Jesus, ao perguntar aos seus discípulos quem as pessoas diziam ser ele, recebe de Pedro a resposta firme: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesta confissão de Pedro, Jesus revela que é sobre essa fé, essa rocha sólida, que ele edificará a sua igreja. Ao confiar a Pedro as chaves do reino dos céus, Jesus lhe dá autoridade para ligar e desligar na terra, um sinal da missão que ele receberá de governar a igreja com sabedoria divina. Aqui, vemos uma verdadeira profissão de fé de Pedro, que se torna a base sobre a qual a igreja se erguerá. Essa rocha não é Pedro em si, mas a sua fé inabalável em Cristo, o Messias prometido. E é essa fé que devemos cultivar em nossos próprios corações, porque a igreja, enquanto comunidade de fiéis, só existe se mantiver firme em sua fé em Cristo. Como discípulos de Cristo, somos chamados a reforçar essa rocha da fé a cada dia, em nossos atos, em nossas palavras e em nosso testemunho de vida. Pedro e Paulo, cujas vidas são tão diferentes em trajetória, têm uma missão comum:
levar a boa nova de Cristo ao mundo inteiro. Pedro, o pescador de homens, e Paulo, o apóstolo das nações, ambos foram chamados para edificar a igreja e testemunhar a verdade do Evangelho com coragem e fidelidade, mesmo diante do sofrimento e da morte. Nós, como membros da igreja, também somos chamados a continuar a missão de Pedro e Paulo. Somos chamados a viver nossa fé com coragem, a defender a verdade do Evangelho e a servir aos outros com amor. Em cada pequeno gesto de amor, em cada decisão de fidelidade a Cristo, estamos colaborando com a missão de edificar a igreja e de levar o reino de Deus a todos os cantos do mundo. Neste dia, ao comemorarmos os santos Pedro e Paulo, que possamos renovar nossa fé em Cristo e nosso compromisso com a igreja. Que possamos, como Pedro, afirmar com coragem nossa fé e, como Paulo, levar o Evangelho a todos, mesmo diante dos desafios que a vida nos impõe. Que São Pedro e São Paulo intercedam por nós, para que sejamos firmes em nossa fé e dedicados ao serviço do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um ótimo dia a todos e que Deus abençoe.